Queridos alunos, queridas alunas, a coordenação de História do terceiro ano do ensino médio iniciará agora, na sua base comum, o seu objeto do conhecimento, a Segunda Guerra Mundial. Esta é a primeira aula de 4 previstas nesta semana 12, que iniciará em 12 de abril e terminará no dia 16 de abril. Vemos que as nossas semanas ocorrem dentro do planejado e que os assuntos estão a seguir aquilo que nós previmos. Então, nesta semana número 7, nós falamos sobre a Primeira Guerra Mundial. Na semana 8 e 9, passamos para a Revolução Russa. Na semana 10 e na semana 11, fomos para o período entre guerras, a crise de 1929 e o nazifascismo. Então, esses assuntos nós já concluímos dentro do nosso planejamento. Agora, na semana 12, nós temos, além de aulas que iniciamos a Segunda Guerra Mundial, temos a avaliação número 2, de itinerários formativos, tanto das carreiras militares como das carreiras universitárias, ou seja, o Camil e o CAUNI. Na semana número 13, retornaremos à nossa Segunda Guerra Mundial, lembrando a existência do feriado de 21 de abril. Já retirei aqui desse planejamento os jogos internos que não acontecerão. Na semana 14, nós teremos então a Segunda Guerra Mundial, encerrando, pelo planejamento até agora, esse nosso assunto. E na semana número 15, nós teremos a avaliação número 3 da base comum, BC, em 2 sábados. Então, o planejamento é este. Então, um sábado teremos algumas provas e no outro sábado teremos outras provas. Isso coloca uma grande importância de que o aluno se planeje, se organize, visto que nós cobriremos nesse todo aspectos dos 4 objetos do conhecimento vistos, desde a Primeira Guerra Mundial até a Segunda Guerra Mundial. Vemos o roteiro que seguiremos nessa Segunda Guerra Mundial. No nosso planejamento, nesta aula número 1, falaremos sobre o contexto e as razões para o início da Segunda Guerra Mundial e a formação dos blocos beligerantes. Na aula número 2, falaremos sobre as fases da Segunda Guerra Mundial e seus processos envolvidos. Lembremos a importância desse assunto que gerou todo o desenvolvimento do mundo ocidental a partir do seu término, em 1945, e também afetou o mundo oriental, visto as campanhas que envolveram a China, o Japão e todo aquele sudoeste asiático. Lembrando que este é um assunto muito difundido, particularmente em filmes de Hollywood, e que é de muito conhecimento da maioria dos alunos. Nosso planejamento seguirá, então, para a aula 3, onde falaremos sobre o fim da Segunda Guerra Mundial e suas consequências para todo o século XX, caracterizando o contexto imediato do pós-guerra. Fecharemos, então, no nosso planejamento com a aula número 4, mencionando a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e a fundação da ONU. Fontes de consulta para este assunto. Colocamos, então, o nosso livro-texto, que é a nossa fonte de consulta básica, o capítulo número 41, Segunda Guerra Mundial, que vai da página 590 à página 607. Colocamos, então, também, como de costume, as nossas fontes de consulta opcionais, que são muito interessantes para que o aluno saia de uma área muito restrita, que é o livro-texto, e possa ver imagens, possa ver movimento sobre aquilo que tocou a este assunto. Esses links estão aqui à disposição no YouTube, onde você pode clicar nos slides que nós disponibilizarmos
e levarão para você para o canal do YouTube, onde estarão esses filmes. O primeiro que nós recomendamos é o documentário Arquitetura da Destruição, que fala muito sobre a formação da Alemanha do pós-guerra e o regime nazista capitaneado por Adolf Hitler. Um segundo vídeo recomendado como opcional é a Segunda Guerra Mundial vista do espaço. É um vídeo muito interessante onde se coloca, a partir de uma visão mais global, os relacionamentos entre os países, né, se colocando numa forma bem diferente do que os documentários vistos e comentados em outros objetos do conhecimento. Então, esse vídeo eu acredito que seja particularmente interessante para se entender de uma forma macro, mais abrangente, mais global, esta guerra. Também colocamos aqui o vídeo 01, a história da Segunda Guerra Mundial, o caminho para a guerra. Vemos aqui na imagem à direita de bigode, ainda não aquele seu bigode tradicional, Adolf Hitler, líder alemão, mostrando aí que muito do que gerou a Segunda Guerra veio da Primeira Guerra Mundial. E mais um vídeo, redescobrindo a Segunda Guerra Mundial, Apocalipse. Esse aqui são 6 episódios completos. Eles estão geralmente divididos em 6 episódios, mas este aqui traz todos os episódios completos e acredito ser interessante também, caso o aluno deseje, né, veja todos esses vídeos para compreender melhor esse assunto. Também recomendamos, né, alguns livros, os volumes 1 e 2 das Memórias de Winston Spencer Churchill, né, onde ele narra a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que Churchill foi uma figura ímpar, pois ele esteve no comando na Primeira Guerra Mundial, onde ele era primeiro Lorde do Almirantado. Apesar dele não ser de marinha, ele era um oficial de cavalaria do Exército Britânico, e o grande historiador militar John Keegan, já falecido, que fala sobre uma história da guerra. Deixamos aí esses livros como referências, como sugestões opcionais para um aprofundamento e uma maior amplitude de conhecimento deste assunto. Passamos então a falar sobre o nosso item número 1, o contexto e as razões para o início da Segunda Guerra Mundial e a formação dos blocos beligerantes. A Segunda Guerra Mundial foi um conjunto de confrontos bélicos que envolveu cerca de 58 países de várias regiões do planeta entre os anos de 1939 e 1945. As principais batalhas foram travadas na Europa, no norte da África e no Extremo Oriente. Vemos então que ela se espalhou por várias partes do mundo. Durante o conflito, formaram-se 2 blocos, ou alianças, rivais entre os países beligerantes. Potências do eixo. Então, era um bloco formado pela Alemanha, pela Itália e pelo Japão, que muitos chamam de eixo Roberto, por causa das suas capitais, Roma, Berlim e Tóquio, respectivamente da Itália, da Alemanha e do Japão. Potências aliadas. Bloco formado por Inglaterra, Estados Unidos da América e União Soviética, além da China, em menor escala, e da França, invadida e ocupada pelos alemães durante quase todo o conflito. Lembrando que a União Soviética iniciou o conflito do lado dos alemães e posteriormente passou para o lado dos aliados. Feridas da guerra. Historiadores apontam que a Segunda Guerra Mundial foi, em diversos aspectos, o resultado de disputas mal resolvidas desde a Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918. Os governos dos países vencedores tinham imposto, por meio do Tratado de Versalhes, duras condições às nações derrotadas, especialmente à Alemanha, considerada responsável pelo conflito.
Muitos alemães sentiram-se humilhados com as imposições desse tratado. Então, esse tratado foi muito utilizado por alemães, italianos e outros descontentes para a emergência de partidos ultranacionalistas, radicais, totalitários, particularmente o nazismo e o fascismo. Então, não chegar a contento de uma forma que minimize as perdas, como, por exemplo, foram as famosas pazes de Westfália, geraram o que vimos nas consequências dos tratados de Versalhes. No momento em que a economia da Alemanha atravessava grave crise, o líder político Adolf Hitler fez despertar o sentimento de revolta da população. Apelando para o orgulho nacional, ele alcançou o poder e fortaleceu o Estado nazista. Entre os principais objetivos do governo hitlerista estavam o de desafiar as imposições do Tratado de Versalhes e romper o domínio internacional dos países do grupo vencedor da Primeira Guerra, especialmente França e Inglaterra. Vemos que no seu famoso livro Mein Kampf, Hitler ele fala muito mal da França. E na Primeira Guerra Mundial, como se verifica em vários livros escritos sobre ele, o ódio dele à França e aos franceses era muito grande. Fragilidade da Liga das Nações. Como vimos anteriormente, sem a adesão de várias potências, a Liga das Nações não conseguia reunir a força política necessária para cumprir seu papel na manutenção da paz mundial. Entre os países ausentes da Liga das Nações estavam os Estados Unidos. Adotando uma política isolacionista, o governo estadunidense preferia concentrar suas atenções na América Latina e na Ásia. Então, os Estados Unidos sempre tiveram uma política de isolamento, né, particularmente porque o Oceano Atlântico deixava os Estados Unidos longe, naturalmente, geograficamente, de um conflito, e preferiram outras áreas de influência. Já a presença da União Soviética na Liga das Nações era vista com desconfiança pelos governantes dos países capitalistas ocidentais, para os quais o socialismo soviético era uma espécie de epidemia social que poderia contaminar os trabalhadores do mundo. Lembremos, pois, que a primeira revolução marxista de fato, o marxismo-leninismo da Revolução Russa, causou muita preocupação no mundo. E tivemos, no final da Primeira Guerra Mundial, na Europa, vários partidos de esquerda tentando tomar o poder, principalmente na Alemanha e na Itália. Em 1939, a União Soviética foi expulsa. Assim, a Liga das Nações acabou sendo controlada pelos representantes da Inglaterra e da França, vencedores da Primeira Guerra Mundial, que aproveitaram as condições favoráveis para fortalecer seus impérios coloniais, mais um motivo de desavenças com a Alemanha e gerando motivos para uma Segunda Guerra. O expansionismo das ditaduras. Durante a década de 1930, os governos totalitários da Alemanha e da Itália e o regime militarista do Japão buscaram um alto grau de disciplina social em seus países, dirigindo seus esforços para a recuperação econômica e o desenvolvimento militar. No plano externo, empenharam-se em modificar a ordem internacional estabelecida pelos vencedores da Primeira Guerra Mundial, implementando uma política de expansão territorial, militar e econômica. Lembremos, pois, que o Japão iniciou a sua campanha militar muito antes de 1939, da Guerra da Europa. E lembremos que o término da guerra no Pacífico se deu em agosto de 1945, meses depois de maio de 1945, quando terminou a guerra na Europa. Os governos da Inglaterra e da França, por sua vez, adotaram no início uma política de apaziguamento em relação a esse expansionismo.
Historiadores interpretaram que isso foi feito porque, de modo geral, os dirigentes ingleses e franceses poderiam se beneficiar da ordem internacional em vigor e pretendiam evitar um novo conflito bélico. O resultado não foi o esperado, pois foi exatamente a expansão contínua dos governos totalitários que acabaram por fomentar, de modo geral, o início da guerra. Havia uma grande preocupação em países como a França e a Inglaterra de não acontecer de novo uma guerra nas proporções da Grande Guerra ou Primeira Guerra Mundial. E alguns historiadores apontam que a própria Inglaterra não estava em condições ou estava preparada para um novo conflito. E por isso demorou tanto a se decidir por esse conflito que foi a Segunda Guerra Mundial. Expansão japonesa. Desde a última década do século XX, vitorioso nessa investida militar, o governo do Japão decidiu invadir, em julho de 1937, a China. Os chineses resistiram, dando início à chamada Guerra Sino-Japonesa. A Liga das Nações chegou a condenar formalmente o expansionismo japonês, mas não conseguiu evitar os conflitos que se sucederam. A expansão italiana. Em outubro de 1935, tropas italianas iniciaram a invasão da Abissínia, atual Etiópia, no leste da África. Em maio de 1936, quando tomaram a capital etíope, Addis Abeba, Mussolini proclamou o rei italiano Vítor Emanuel III imperador da Etiópia. Por iniciativa dos representantes da Inglaterra, a Liga das Nações impôs sanções econômicas à Itália, determinando um bloqueio a seu comércio internacional. Essa medida, porém, não alcançou o efeito proposto, pois o bloqueio foi desrespeitado por importantes nações. As empresas petrolíferas dos Estados Unidos da América, por exemplo, continuaram vendendo seu produto ao mercado italiano, enquanto os alemães forneciam-lhe carvão. Desse modo, na sequência de seus planos expansionistas, o governo de Mussolini invadiu, em abril de 1939, a Albânia, anexando-a ao território italiano. Vemos que os próprios Estados Unidos da América, que não participavam da Liga das Nações, porém Woodrow Wilson, seu presidente, deu essa sugestão, os famosos 14 pontos de Wilson, para a formação da Liga das Nações, boicotavam um bloqueio comercial que seria valioso para evitar que a Itália continuasse com suas políticas expansionistas. Expansão alemã. Com base na ideologia do espaço vital, o governo alemão, liderado por Adolf Hitler, planejou a trajetória expansionista da Alemanha nazista, cujo desdobramento foi o início do conflito mundial, a nossa Segunda Guerra Mundial. Vejamos em primeiro lugar a Renânia, 1936. Em março de 1936, Adolf Hitler ordenou que o exército alemão ocupasse a Renânia, região da Alemanha cortada pelo rio Reno, na fronteira com a França. O Tratado de Versalhes havia determinado que essa região deveria permanecer desmilitarizada, mas Adolf Hitler descumpriu tal determinação. A maioria dos franceses não reagiu à ocupação da Renânia, pois estava politicamente dividida. Havia conflitos internos entre os partidos de orientação marxista de base operária e as forças políticas tradicionais, que se mostravam, inclusive, simpatizantes do fascismo. Além disso, de modo geral, os generais franceses não se preocuparam com um eventual ataque alemão ao território da França. Muitos desses militares ainda confiavam nos métodos antigos utilizados pelo exército na Primeira Guerra Mundial, razão pela qual elaboraram uma estratégia de defesa com base na guerra de trincheiras, com exércitos imóveis
garantindo suas posições. Ordenaram, assim, a construção de uma longa fortificação que percorria a fronteira entre a França e a Alemanha, conhecida como linha Maginot. Lembrar que essa linha terminava na fronteira com a Bélgica, e foi realmente por aí que a Alemanha atacou a França na Segunda Guerra Mundial, em 1940. Em novembro de 1936, Adolf Hitler firmou um pacto de amizade e cooperação com Benito Mussolini, o chamado Pacto de Aço, formando o denominado eixo Roma-Berlim, a capital dos dois países. Pouco depois, no mesmo ano, assinou também um acordo com o Japão para impedir a expansão do comunismo soviético, chamado Pacto Anticomintern. Comintern era a Internacional Comunista, que agora era organizada pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essa política de alianças culminaria com a assinatura do Pacto Tripartite entre as nações em setembro de 1940 e a formação definitiva do chamado Eixo. Passemos agora para a Áustria, em 1938. Em março de 1938, Adolf Hitler prosseguiu com sua política expansionista e anexou a Áustria à Alemanha, com o apoio do forte Partido Nazista Austríaco, que preparou o caminho político para essa anexação, denominado Anschluss, que significa união. Lembremos que uma das cláusulas do Tratado de Versalhes era justamente que a Alemanha não englobasse, não pegasse para o seu território a Áustria. Os partidários da anexação alegavam que alemães e austríacos constituíam um único povo germânico e, portanto, deviam viver sob o comando do mesmo Estado. Então, isso aí é a influência do pan-germanismo, as populações que se consideravam germanófilas, ou seja, ligadas à Alemanha, que queriam estar sobre um mesmo comando alemão. A Anschluss foi confirmada por um plebiscito realizado na Áustria, em abril de 1938, demonstrando que o nazismo era popularmente aceito no país. Logo depois do Anschluss, vemos aqui agora a investida na Tchecoslováquia, 1938 a 1939. Adolf Hitler passou a reivindicar também a anexação da região dos Sudetos, que pertencia à Tchecoslováquia, mas era habitada por cerca de 3 milhões de alemães. O Estado nazista acusava as autoridades tchecas de oprimir os cidadãos alemães. O governo tcheco, por sua vez, afirmava que essa acusação era falsa e que constituía um argumento inventado por Adolf Hitler para ocupar a Tchecoslováquia. Para discutir essa questão, convocou-se em setembro de 1938 a Conferência de Munique, que reuniu representantes das potências europeias. Dela participaram, além de Adolf Hitler e Benito Mussolini, respectivamente os dirigentes da Alemanha e da Itália, os primeiros ministros Neville Chamberlain, da Inglaterra, e Édouard Daladier, da França. Os representantes do governo da Tchecoslováquia, principais interessados no tema em discussão, foram impedidos de participar da conferência. Para os líderes tchecos, o resultado desse encontro era quase previsível. Franceses e ingleses decidiram ceder, mais uma vez, às ambições nazistas e concordaram com a anexação dos Sudetos pela Alemanha. Insistiam em manter a política de apaziguamento, talvez pensando que essa seria a última reivindicação territorial de Adolf Hitler, e, sobre essa situação, o ministro inglês Chamberlain teria dito: é a paz para a nossa época. Segundo ordens secretas de Adolf Hitler, os exércitos alemães
não só ocuparam a região dos Sudetos, mas também invadiram a Tchecoslováquia em março de 1939, desrespeitando as decisões acordadas na Conferência de Munique, o chamado Pacto de Munique. Como se vê, mais uma vez, as potências europeias cederam às pressões de Hitler e, mais uma vez, ele aumentou o território da Alemanha. As autoridades dos governos da França e da Inglaterra não reagiram energicamente contra as ações dos nazistas. Falamos agora da invasão na Polônia de 1939. É provável que não desejassem ainda se indispor frontalmente com o governo da Alemanha, pois suas atenções continuavam dirigidas àquele que consideravam ser o grande inimigo do mundo capitalista ocidental, o socialismo da União Soviética. Para a surpresa das lideranças ocidentais, representantes dos governos da União Soviética stalinista e da Alemanha nazista, inimigos ideológicos declarados, assinaram, em agosto de 1939, um pacto de não agressão mútua. Não se sabia que eles também tinham acertado, secretamente, a divisão da Polônia e de outros países da região entre as duas potências. Sabidamente, a Polônia resistiu heroicamente à invasão alemã, mas quando foi atacada pela União Soviética, a sua derrota foi iminente. Pouco tempo depois, em 1º de setembro de 1939, tropas alemãs invadiram o território polonês pelo oeste, sendo seguidas pelas tropas russas, que em 17 de setembro de 1939 invadiram o lado leste. Então, esta ação já estava orquestrada entre os dois países, no famoso pacto Ribbentrop-Molotov. Ribbentrop era o ministro de Estrangeiros alemão do governo de Hitler e Molotov, o seu equivalente no governo stalinista. Apesar da propaganda da Alemanha, outros estudos verificaram que a Polônia, apesar de estar em muita inferioridade, conseguiu resistir bravamente à investida alemã. Porém, o que a levou à derrota foi o ataque soviético vindo de leste para oeste, que precipitou o fim da invasão polonesa. Desse modo, com esse evento, começou a Segunda Guerra Mundial. Passemos agora, então, a uma breve conclusão dessa nossa primeira aula sobre Segunda Guerra Mundial. Muitas pessoas acreditaram que a Segunda Guerra Mundial era apenas a continuação da anterior. Apenas cessaram as hostilidades por 20 anos para depois recomeçar. Por isso, segundo uma frase atribuída a Winston Churchill, a definição de paz é a de um intervalo entre duas guerras. Lembremos que Winston Churchill ele estava num local muito proeminente na Primeira Guerra, como primeiro lord almirantado, tinha influência política nesse planejamento da Inglaterra na Primeira Guerra e era primeiro-ministro britânico na Segunda Guerra. Então ele esteve presente de forma protagonista nas duas guerras. Então sua frase certamente é um exagero, claro. Porém, as raízes da Segunda Guerra estavam cravadas profundamente na Grande Guerra, como conhecemos, a Primeira Guerra Mundial. Portanto, caríssimos alunos, queridas alunas, terminamos aqui o nosso objeto do conhecimento, a Segunda Guerra Mundial, na primeira aula prevista de 4 que estimamos colocar. Peço que estudem, tirem as dúvidas necessárias no fórum à disposição de vocês
dentro do ambiente virtual de aprendizagem, o nosso AVA. Estudem e tenham uma excelente semana.